Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditaram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e nos animou a permanecerem de todo o coração ligados ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi então para o Tarso à busca de Saulo, e o encontrou e levou para Antioquia. Passaram o ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja, e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos receberam a primeira vez o nome de cristãos. Nesse tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, iluminado pelo Espírito, anunciou uma grande fome viria sobre a terra. De fato, essa fome sobreveio no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram, então, mandar uma ajuda, cada um qual segundo suas possibilidades, dos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Saulo e Barnabé.
se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podiam falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Decorridos os dias do seu ministério, Zacarias retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses escutava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o próprio dentre os homens. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, ela teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foi circuncidar o menino, e o que iriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas sua mãe interveio, dizendo: ele se chamará João. Replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao seu pai como queria que ele chamasse. Ele, pegando uma tabuinha, escreveu nela as palavras: o seu nome será João. Quando viajáis nessa volta do caminho, slava Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração nesse dia do Senhor, nesse domingo, onde nós nos reunimos em comunidade para louvarmos a Deus. Nós estamos aí vivendo este mês de junho. E neste mês nós tivemos assim muitas festividades. Dentro do calendário da nossa Igreja Católica, Igreja de Cristo, nós celebramos no dia 9 de junho, celebrávamos juntamente com toda a Igreja de Cristo, com o seu povo, a grande festa do amor, festa do Sagrado Coração de Jesus. Há uma grande devoção no meio católico, no meio dos nossos fiéis, a adoração e a veneração ao Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que tanto amou, que se entregou pela humanidade. E Jesus, ele quis se manifestar, ele quis mostrar à humanidade o seu grande amor. Por isso, entre os anos de 1672 e 1675, uma religiosa chamada Maria Margarida Alacoque, ela teve visões. Jesus concedeu-lhe a graça que ela teve de receber essas visões do próprio Jesus, o qual pedia que ela fosse a intermediária entre ele e as pessoas. E aí Jesus se manifestou a ela, falando sobre o seu coração. E a igreja então buscou colocar como piedade e oração a festa do Sagrado Coração de Jesus. Isso se espalhou no mundo todo, assim que a Igreja Católica hoje tem um grande grupo de milhões de pessoas que adoram e veneram o Sagrado
grandes manifestações desse coração. Por exemplo, a paz na família, que reine a prosperidade dentro das famílias e assim por diante. E que a pessoa que for devota no Sagrado Coração de Jesus, na hora de sua morte, ela terá a graça de receber o sacramento da penitência e da Eucaristia. Nós temos no meio da nossa igreja o movimento do apostolado da oração, que é um grupo de pessoas que procuram oferecer diariamente a sua vida, o seu trabalho, as suas alegrias e até mesmo as suas tristezas em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. É um movimento muito atuante dentro da igreja, que é um movimento de oração, por isso se diz apostolado da oração. E o símbolo que esse apostolado usa é o Sagrado Coração de Jesus. Então vale a pena nós pensarmos, refletirmos e nós formarmos o nosso grupo do apostolado da oração. No dia 13, a igreja lembra a festa de Santo Antônio, como nós vimos na introdução. Foi um jovem santo que deixou dentro da história da humanidade um grande exemplo, o exemplo de desprendimento dos bens materiais, assim que ele tinha muitos bens, que ele deu aos pobres e seguiu a vida religiosa. Mostrou com a sua vida, ele morreu jovem, mas ele mostrou na sua juventude que é possível entregar-se a Deus em corpo e alma, entregar-se ao próximo, às causas de Deus. Então, por suas obras, pela sua vida, pelo seu exemplo, pelo seu zelo e amor a Deus, esse santo é muito venerado e cultuado dentro da igreja. Celebramos amanhã a festa de São João, também um personagem muito importante e muito conhecido no meio religioso, dentro da história da salvação, porque Deus, ao fazer o projeto de salvar a humanidade, além de enviar o seu Filho muito amado, Jesus Cristo, Deus colocou um antecessor que deveria preparar o caminho para Cristo. Nós chamamos João Batista o precursor, quer dizer, aquele que veio antes de Cristo. Ele veio preparar a humanidade para receber o Filho de Deus. Então sabemos que João Batista, ele foi aquele que batizou Jesus, Ele batizava as pessoas que queriam mudar a vida, ele proclamava o reino de Deus e pedia a conversão, o arrependimento para depois receber o batismo. E assim Jesus veio também para iniciar a sua missão, se batizou por João Batista, Então nós vimos no Evangelho a história da concepção de Isabel, que ficou grávida e então deu à luz João Batista. Também, queridos irmãos e irmãs, no final do mês agora, a igreja também comemora, festeja dois grandes personagens, São Pedro e São Paulo. Esses dois apóstolos que também